Então vamos lá, pessoal. Vamos ver agora duas questões, tá? Nessa revisão, nessa semana de revisão que nós estamos fazendo para vocês. Olhem só, gente. O que eu trouxe para vocês hoje? Dois assuntos que vocês vão encontrar na prova aí no domingo, tá? Primeiro assunto, análise combinatória. Segundo assunto, probabilidade. Olha a importância dessa revisão que nós vamos fazer agora. Gente, em relação à análise combinatória, tá? O Enem tem uma predileção assim, por questões que envolvem combinação. Não estou dizendo que vai ser cobrado combinação no domingo, né? Mas, se cair combinação, você vai saber quando é que você vai utilizar a combinação, né? E também já vai ter revisado esse assunto. Beleza? Bom, vamos ver primeiro essa questão aqui de análise combinatória. Vem comigo aqui. Ela diz o seguinte, olhem só. Determinado curso universitário oferece aos alunos 7 disciplinas opcionais, entre elas as disciplinas A e B, que só poderão ser cursadas juntas, tá? Então nós temos aqui, eu diria, uma restrição, tá? Se você não pode cursar apenas a disciplina A, se cursar a A, tem que cursar a B também. Olha só, todo aluno desse curso tem que escolher pelo menos uma e no máximo 2 disciplinas opcionais por ano. Assim, o número de maneiras distintas de um aluno escolher uma ou mais de uma disciplina opcional para cursar é, e abaixo nós temos aí as alternativas. Gente, olhem só, são 7 disciplinas, tá? E vamos colocar aqui então, por exemplo, a disciplina A B, a C, a D, a E, a F e a G. Pronto, tem 7 disciplinas. Lembrando que essas duas aqui, ó, A e B, só podem ser cursadas juntas, certo? Bom, o que acontece? Outra importante informação é essa daqui, ó. Todo aluno desse curso tem que escolher pelo menos uma e no máximo 2 disciplinas por ano. Então, pelo menos uma, gente, vamos supor assim, ó, vamos começar com a ideia de que você é esse aluno e você vai escolher, eu quero fazer apenas uma disciplina nesse ano. Bom, você vai ter a possibilidade de fazer a disciplina C, ou fazer a disciplina D, ou fazer a E, ou fazer a F, ou fazer a G. Somente a B você não pode, somente a você não pode. Então, daqui, gente, nós já temos aqui um total de 5 possibilidades, tá? São 5 possibilidades. A outra, agora, possibilidade é você fazer 2 disciplinas. Quantas são as maneiras possíveis de você fazer 2 disciplinas? Bom, você pode fazer aqui, ó, simplesmente fazer a disciplina A e a B, já que elas devem ser cursadas juntas. Então, você tem aqui mais uma possibilidade. E também agora, gente, você tem, dentre 5 aqui, ó, você pode escolher outras 2. Por exemplo, você pode escolher a C e a D, pode escolher a E e a D, pode ser a F e a G. Em si aqui, gente, escolher 2 de um total de 5, isso aqui, gente, olhem para mim aqui. Por que essa questão aí, ela se refere a uma questão de combinação? Gente, combinação é porque continua a mesma coisa quando a gente inverte. Por exemplo, se você cursar a disciplina C e a D, é a mesma coisa que você cursar a D e a C. Você está cursando as duas, não importa a ordem, beleza? Então, quando não importa a ordem, é uma questão de combinação. Você tem 5 disciplinas, ali você tem que escolher 2. É uma combinação de 5 elementos escolhidos 2 a 2. Vem comigo aqui. Então, vamos lá, uma combinação, então, nós temos 5 disciplinas e vamos escolher 2 delas. Quantas são as possibilidades de escolha? Então, vamos lá. A gente vai colocar o numerador com o maior valor, que é o 5 fatorial. Denominador fica o menor valor, que é o 2, no caso, 2 fatorial. E nós temos aqui a diferença, 5 menos 2, 3 fatorial. Isso aqui é a mesma coisa que o 5 vezes o 4 vezes o 3 fatorial, para por aqui, porque o denominador nós temos o 3 fatorial. E a gente já pode cortar, inclusive, né? Por isso a gente poderia vir somente o 5 vezes o 4. E o 2 fatorial é 2 vezes 1, simplesmente o 2. Isso aqui dá 5 vezes 4 é 20, dividido por 2. Nós temos aqui, ó, outras
10 possibilidades. Então, a gente pode cursar a disciplina A e B, é uma possibilidade. Podemos cursar uma dessas aqui, são 5 possibilidades. E podemos cursar 2 dentre essas 5 que estão aqui, são mais 10 possibilidades. Somando aqui, gente, teremos, portanto, 16 possibilidades. Beleza? Certo, então, pessoal, olha só. Uma questão aqui bem clássica, tá? Sobre assunto de combinação, mas assim, ó, sempre tente resolver, se possível, utilizando o princípio fundamental da contagem. Beleza? É sempre importante também, outra dica, você colocar ali, ó, nesse caso, eu fiz o quê? Eu coloquei as disciplinas, circulei as duas que são juntas e começa a pensar, enquanto que você está colocando as letrinhas ali, imaginando essas coisas, a tua cabeça, o teu cérebro, gente, já está se condicionando aí, não é ficando louco, tá? Ele está se condicionando a você ter um raciocínio correto para chegar na resposta correta. Beleza? Próxima questão aí é de probabilidade, tá? Vem comigo aqui. Essa questão aqui é bem interessante, tá, gente? E diz o seguinte. Em uma caixa mágica, temos 3 lenços azuis e 4 lenços brancos. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, ó. Até hoje eu vou desenhar aqui, imagine aqui a nossa caixa mágica. Pronto. São o quê? São 3 lenços azuis. Vamos colocar aqui os lencinhos azuis, ó. Imaginar aqui, ó, um deles aqui, o outro aqui assim e o outro aqui assim, ó. 3 lenços azuis e 4 lenços brancos. Vamos ver se aparece o branco aqui. Tá meio ruim esse branco aí. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que o branco então é o laranja, ó. Temos um branco, outro branco, outro branco e outro branco, tá? Então, nós temos os nossos lenços aí. Tudo bem? Aí ele continua falando o seguinte, o mágico, ao realizar o seu número, ou seja, uma vez ele vai fazer o experimento aqui, ó, deseja retirar aleatoriamente e sem reposição, tá? Ó, importante isso daqui, opa, sem reposição, 2 lenços, tá, da mesma cor. A probabilidade de que ele tenha sucesso nesse número é de, e abaixo nós temos aí as alternativas. Então, a probabilidade de que isso aconteça. Olhem para mim aqui. Então, imagina o seguinte, você está ali, você é um mágico, tá? E tá com a tua caixinha ali, tem 3 lenços azuis e 4 brancos. E você vai pegar, bom, eu tenho que pegar 2 brancos, tem que ser da mesma cor, né? 2 brancos ou 2 azuis, beleza? Gente, é um de cada vez e sem reposição, certo? Vamos pensar o seguinte, ele pode pegar então, ó, 2 azuis ou 2 brancos, certo? Esse ou aí, gente, é crucial no resultado final, porque nós vamos somar as probabilidades. Primeiramente, vamos calcular a probabilidade de ele pegar 2 lenços azuis. Gente, ele vai botar a mão ali dentro, ele tem que pegar um lenço azul. Qual a probabilidade de ele pegar um lenço azul? Gente, nós temos 3 azuis em um total de 7 lenços. Lembrando que probabilidade é a razão, a divisão, entre o número de casos favoráveis, aquilo que nós queremos, dividido pelo número de casos possíveis, ou seja, o número total de situações. Certo? Então, tenho que retirar um lenço azul, tenho 3 em um total de 7. E, olha só a segunda retirada, então, eu tiro um azul na primeira e um azul na segunda. Olha só, probabilidade de tirar um azul na primeira retirada e também um azul, não é ou um azul na segunda, é e um azul na segunda retirada. Este e, gente, vocês sabem, né? É adição ou multiplicação? Multiplicação, tá? Vem comigo aqui, vou explicar para vocês, tá? Então, olhem só, vamos calcular aqui a probabilidade de você é um mágico, vamos pensar assim, né? De você retirar um lenço azul. Olha só, você vai colocar a sua mão aqui dentro da caixa e a probabilidade de pegar um lenço azul na primeira é o que? Nós temos 3 lenços azuis em um total de 7. É o que a gente quer, dividido pelo número total de possibilidades. E, olha só o que eu falei, gente, então é vezes um azul na segunda. Agora pensa o seguinte, um azul você já retirou, então esse aqui ele já
saiu da caixinha. Restaram dois azuis, né? Então, nós vamos ter duas possibilidades em um total de 6 lenços. Tá certo? Olha só, gente. Multiplicação de frações. Multiplica o numerador, ó. 3 vezes 2 não dá 6. Então, a gente pode cancelar o 6 do numerador com o 6 do denominador. E nós vamos ter, então, aqui cancelamos, ficou com o valor 1. Denominador, ficamos com o valor 7. Então, a probabilidade de nós retirarmos aí, ó, 2 lenços azuis é de 1/7. Só que pode ser também 2 lenços brancos. Qual a probabilidade de nós tirarmos 2 lenços brancos? Olha só, é um lenço branco na primeira retirada e um lenço branco na segunda retirada. Vamos lá, gente, ó. Nós temos 7 lenços. 4 são brancos. Então, 4 em um total de 7, retiramos um lenço branco. Então, um já caiu fora. Sobraram o quê, gente? Sobraram 6, dos quais 3 são brancos. Então, assim, ó, retirada de branco na primeira e retirada de branco na segunda. 3 possibilidades em um total de 6. Né? 3 vezes 4 não dá 12? Dividido por esse 6 que está no denominador, nós vamos ter o valor 2, ou seja, 2 dividido por 7. Agora, olha só, como nós comentamos antes, né? Pode acontecer uma coisa ou a outra coisa. O examinador, ou você, o mágico, pode retirar ali 2 lenços azuis ou 2 lenços brancos, tá? Então, pode ser um ou outro. Nós vamos somar, então, essas duas probabilidades. Certinho? Vem comigo aqui. Então, nessa situação aqui, gente, nós vamos somar, então, 1/7 mais 2/7. É uma adição de duas frações de mesmo denominador. Nós vamos manter o denominador e somar o numerador. 2 mais 1, teremos o valor 3. Nesse caso aqui, então, 3/7. A alternativa correta é a letra C de Canadá. Beleza? Certo, então, pessoal. Mas olha só, certo mesmo é que você vai encontrar uma ou mais questões de análise combinatória e uma ou mais questões de probabilidade, tá? Eu desejo toda a sorte, pensando em combinação e probabilidade, toda a sorte nessas questões aí, e que são questões que caem exatamente da maneira que você saiba resolver. Beleza? Gente, fizemos 2 questões bem importantes aqui de análise combinatória e probabilidade. Beleza? Gente, um abração e até mais. Fala pessoal, tudo bem? A gente vai começar agora a nossa terceira revisão de física para a prova do Enem. A gente tem bastante coisa ainda para tratar e para te relembrar de pontos mais importantes. Mas antes, eu queria te dizer que a gente está se olhando agora por essa câmera. Eu tenho certeza que estou chegando aí milhares e milhares de cabeças focadas aí na prova do Enem, mas com aquela sensação, poxa, será que vai dar, né? Você tem que ter muito claro o seguinte: você brigou até agora, você lutou, você se preparou, independente de se pôde estudar mais, se pôde estudar menos. O importante é o que você fez o melhor que deu para você fazer. A gente está vivendo um momento muito atípico, um momento onde a gente precisa a cada dia vencer uma batalha. Então assim, você vai continuar focado, vai continuar determinado, vai acompanhar as aulas de hoje, de amanhã, de sexta-feira, para que juntos a gente possa ir lá e fazer uma grande prova. E quando eu te falo junto é o seguinte: a gente vai focar todas as nossas energias para poder te mostrar aquilo que mais deve aparecer na prova do Enem e para que na hora da prova você, durante as questões, possa lembrar da forma como a gente explicou determinado assunto, possa ouvir aquela nossa voz soprando no teu ouvido qual é o melhor caminho para você ir lá e fazer uma grande prova. Então, gente, dá tempo ainda da gente ir lá e garantir nossa vaga. Vamos continuar nesse ritmo que a gente está, com um pouquinho de revisão a cada dia, sem exagerar, né? Vamos seguir aquele ritmo normal, preparar para a gente ir lá, fechar a semana com chave de ouro na sexta-feira e depois você conseguir ir lá e fazer uma grande prova. Tenha certeza, isso vai acontecer e a gente vai estar lá, né? Não presencialmente, mas de alma, de coração do teu lado para você fazer uma grande prova, tá certo? Gente, bora começar com a física aqui então. Eu queria falar com vocês de uns conceitos relativos à hidrostática, um tema que está de vez em quando pintando lá na prova do Enem,
E um tema que a gente falou muito esse ano é o tema da vacinação da Covid, né? Bom, gente, o que acontece? Quando o enfermeiro vai aplicar uma vacina, primeiro ele precisa fazer o quê? Precisa passar a vacina do interior desse frasco para a seringa, né? Aí, para isso, o que ele faz? Ele pega a seringa, ele coloca ali, né, a agulha da seringa aqui dentro do líquido e começa depois a puxar esse êmbolo. Quando ele puxa esse êmbolo, o que acontece, gente? A gente tem aqui nessa região o líquido, tudo bem? Existe uma determinada pressão aqui dentro, muito próxima ali da pressão atmosférica, e ao puxar esse êmbolo, o que acontece é o seguinte, deixa eu até desenhar para você aqui, para te mostrar, ó. A gente tem aqui a seringa, né? E aqui está o nosso êmbolo. Quando a gente puxa esse êmbolo, quando a gente faz esse movimento dele para cá, a gente vai gerar uma região aqui vazia, tudo bem? Uma região que tem pressão baixa, tudo bem? Aí, os fluidos, tanto líquidos quanto gases, a gente aprende que eles escoam, eles fluem sempre o quê? Da região de maior pressão para de menor pressão. Então, como ao puxar o êmbolo a gente está reduzindo a pressão aqui, isso vai fazer com que o líquido da vacina entre pela agulha e venha parar dentro da seringa, tudo bem? Então é simplesmente causado por uma diferença, né? Diferença delta é uma variação, por uma diferença de pressão. Essa diferença de pressão que faz com que o líquido entre ali na seringa, tudo bem? Agora, depois disso, o que vai fazer? Vai aplicar essa vacina, né, no paciente. Então, ao aplicar essa vacina, deixa eu colocar para vocês uma outra imagem ali. A gente vai fazer o processo contrário, né? Vai apertar aqui essa haste para que ela pressione o êmbolo e aí, ao pressionar o êmbolo, a gente vai fazer com que esse fluido entre ali no braço da pessoa. Duas situações que eu queria comentar com vocês. A primeira é a seguinte, ó. Vamos considerar aqui a superfície do corpo, tá? Aonde a gente vai fazer o quê? Onde a gente vai colocar a seringa. Gente, a agulha da seringa, eu estou exagerando ali, ela é bem fininha, né? E ela tem um desnível aqui, né? Uma diferença aqui entre um ponto e outro. Enfim, ela é bem fininha, então significa o quê? Que ela tem aqui uma superfície, uma área de contato bem pequena. Bom, a pressão que a gente faz numa superfície é sempre o quê? A força aplicada dividido pela área de contato, tudo bem? Existe uma pressão necessária para conseguir perfurar ali a nossa pele. Então, o que acontece, gente? Ó, como a área de contato é uma área bem pequena, a força necessária para fazer a agulha entrar na pele também é bem pequena. Por isso, né, que a pessoa vai aplicar a vacina, ela segura ali a pele um pouquinho para dar firmeza, depois ela fura com bastante facilidade. Por quê? Porque áreas, deixa eu até colocar uma setinha aqui para você do que eu vou falar, área pequena gera uma pressão maior superficial e essa pressão faz com que a agulha consiga perfurar com facilidade ali a nossa pele, tudo bem? Agora, eu queria ver com vocês assim, ó, o que acontece quando a gente aperta aqui essa hastezinha, o que a gente faz aqui com esse líquido? Ao aplicar uma força aqui na haste, a gente está causando, lembra que eu te falei ali, uma variação da pressão no líquido. E o chamado princípio de Pascal, deixa eu anotar para vocês aqui, ó, o princípio de Pascal fala pra gente o quê? Que esse aumento da pressão que o êmbolo gera aqui no líquido, ele vai se transmitir para todos os pontos do líquido e para as paredes do recipiente, tudo bem? E é essa variação da pressão que faz com que eu tenha esse líquido aumentando a pressão em todos os pontos, e aí a pressão aqui vai ser maior do que a pressão dentro do teu braço e vai fazer com que a vacina escoe ali para dentro do teu braço. Então, baseado no princípio de Pascal.
Tudo bem, pessoal? Fechado? Então são alguns conceitos de hidrostático que eu imagino que possam perguntar para vocês relativos à vacinação. Bom, já que a gente está falando sobre a questão de vacinação contra a Covid, deixa eu aproveitar e fazer mais um comentário com vocês aqui. Medição de temperatura foi uma outra coisa que foi muito comum acontecer com a gente. Hoje em dia ainda, né, dependendo do estabelecimento, a gente vai lá e vão medir a nossa temperatura antes da gente entrar no lugar. Tá medindo aqui, ó, 36,5 graus Celsius, porque se você tiver com febre, pode ser um indicativo que você esteja com Covid. Bom, o que acontece? Como é que funciona esse termômetro, né? Que a gente simplesmente aponta ele para a superfície e ele mede a temperatura. Todo corpo emite raios infravermelhos, tudo bem? Um corpo só não emitiria infravermelho se ele estivesse no zero absoluto, no zero na escala Kelvin, o que não vai acontecer para a gente, tudo bem? Então, olha só, todo corpo emite infravermelho. Quanto maior a temperatura, maior a energia desse infravermelho, tudo bem? Então o que acontece é o seguinte, essa pessoa está aqui, ela está emitindo infravermelho, o infravermelho a gente não enxerga, mas esse sensor ele faz o que? Ele capta o infravermelho, que a partir das características do infravermelho emitido pela pessoa, ele consegue determinar a temperatura da superfície, tudo bem? Na prática, isso acaba não sendo feita da maneira mais adequada, é necessário uma calibração de equipamentos e tudo mais, mas serve para ter uma noção, sim, da temperatura aproximada da superfície do corpo, tudo bem? Mas enfim, o mais importante de você saber é que esse equipamento, ele registra ali os raios infravermelhos, tudo bem? Que são o quê? Nada mais são do que ondas eletromagnéticas, tudo bem? Eletromagnéticas com frequência abaixo da qual a gente consegue perceber, por isso que a gente não vê esses raios infravermelhos, tudo bem? Então a medição de temperatura é com base em uma das formas de se transferir calor, que é o processo de radiação, tudo bem? Agora, pessoal, olha só, deixa eu te falar mais uma coisinha ainda em relação à questão de temperatura e vacinação. Uma preocupação muito comum que se teve nesse tempo todo foi a questão da armazenagem e transporte das vacinas, porque dependendo de qual vacina, a temperatura de transporte, de armazenamento dela chegava até a menos 70 graus Celsius. Então não dá para pegar essas vacinas e colocar numa caixinha comum de isopor dessa que a gente usa no churrasco, a gente põe uma cervejinha para gelar, por exemplo, né? Então, o que acontece? O material acaba sendo esse mesmo material do isopor ali, só que são paredes duplas, onde você vai ter um espaço vazio entre elas, tudo bem? E ali dentro são acondicionadas essas vacinas, elas são lacradas, são tampadas para transporte, né? Muitas vezes de um país, de um continente para o outro. Então, gente, basicamente, o que a gente tem ali? A gente tem o isolamento térmico, tudo bem? O isopor ou poliestireno expandido é pra gente nada mais do que o quê? Um material que é isolante térmico, tudo bem? Então ele vai isolar o que está ali dentro a baixas temperaturas do meio externo. A propósito, só deixa eu relembrar com vocês bem rapidinho os 3 processos de transferência de calor, tudo bem? Tem a condução de calor, tudo bem? A condução ocorre o quê? No contato de um material para o outro e essa caixa de isolante térmico, ela resolve para a gente a maior perda de calor que seria por condução. A tampa é importante para que a gente não tenha o quê? O ar quente subindo, o ar frio descendo, ou seja, não tenha as trocas de calor pelo processo de convecção, tá certo? E a gente ainda tem a troca de calor por radiação ou irradiação, tanto faz, tem bastante a ver com aquela questão da medição de temperatura que eu acabei de falar para vocês, tudo bem? Então são esses os 3 processos de transferência de calor que são evitados quando a gente tem ali aquela caixa, principalmente, né, a parte do isopor ali, que isola quanto ao processo de condução de calor, isso que permite conservar então as vacinas em baixíssimas temperaturas. Tudo bem, pessoal? Bom, agora, deixa só eu passar para a próxima tela aqui, apagar essa informaçãozinha.
Quero relembrar com vocês, caso você tenha que fazer algum cálculo em relação à quantidade de calor, só algumas equações básicas. Então a ideia é a seguinte, eu vou pegar um objeto aqui no estado sólido, não precisa ser o gelo tradicional, mas um objeto qualquer no estado sólido, tá? Vou colocar um eixo onde aqui eu mostro a temperatura e aqui a quantidade de calor. Gente, se você pega um objeto no estado sólido, começa a dar calor para ele, a temperatura dele começa a aumentar. Aí chega uma hora que ele começa a mudar de estado físico. Durante a mudança de estado físico, a temperatura permanece constante. Depois que esse sólido derreteu, se você continuar dando calor para ele, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, esse líquido vai começar a aquecer, até que chega uma hora em que ele começa a ferver. E durante a mudança de estado físico, para substâncias puras, a temperatura permanece constante. Tudo bem? Aí, depois, se você pegar esse vapor e prender ele num pote e acender o fogo, o que vai acontecer? Continuar fornecendo calor, né? Esse vapor vai começar a aquecer. Então, vai começar a aumentar a temperatura de novo. Então, basicamente, gente, o que a gente pode falar ali? Ó, dos 3 estados físicos, então eu vou dizer para vocês que aqui a gente tem o estado sólido, aqui a gente tem o estado líquido e aqui a gente tem o estado de vapor. Aqui eu tenho a passagem de sólido para líquido, tudo bem? Então aqui eu posso dizer para vocês que é a fusão, o contrário seria a solidificação. Aqui eu tenho a passagem de líquido para vapor, então aqui vai ser para a gente a vaporização. Geralmente vai chamar para vocês de ebulição, tá? Então aqui, ó, gente, deixa eu colocar para vocês aqui, ó, 1 é sólido, depois na sequência o 3, eu vou chamar de 3 porque aqui tem o 2, depois eu falo dele é o líquido, e depois na sequência a gente tem o 5 que é o vapor, tudo bem? Agora, gente, dá uma olhadinha aqui, ó, o 2 é a fusão, é a passagem de sólido para líquido, e o 4 é a vaporização, que é a passagem de líquido para vapor. Eu só queria te dizer o seguinte, ó, percebe que eu coloquei aqui 2 temperaturas, TF, que é a temperatura de fusão, a temperatura na qual a substância passa de sólido para líquido, e tenho aqui o T, que é a temperatura de ebulição, que é a passagem de líquido para vapor, tudo bem? Tem 2 equações, basicamente, que a gente usa para calcular a quantidade de calor. Uma é o mc ΔT, né? Que macete. Ô, gente, tá vendo que nessa fórmula aparece esse aqui, ó, o ΔT? Então, em que casos eu vou usar essa fórmula? Quando a temperatura varia, que é no 1, no 3 e no 5. É quando é um único estado físico. Tudo bem? Agora, deixa eu fazer o seguinte, ó, deixa eu colocar para vocês aqui a outra equação, Q igual a m vezes L, que é a equação do calor sensível. Em que caso eu uso essa equação? Gente, tá vendo que essa equação aqui, ó, ela não tem o ΔT? Quer dizer que não tem variação de temperatura. Então, eu uso essa equação no gráfico quando a temperatura é constante, quando não tem variação de temperatura, que é no caso 2 e no caso 4. Para a gente deixar isso anotado, deixa eu colocar aqui para vocês então. A primeira equação vai ser no 1, no 3 e no 5, que é quando a temperatura varia. E a segunda equação vai ser no 2 e no 4, que são as situações onde a temperatura permanece constante, tudo bem? Pessoal, abordei com vocês os tópicos mais importantes aí, tanto de termologia quanto de hidrostática, que podem pintar para vocês na prova. A gente ainda tem mais uma revisão amanhã e outra revisão na sexta-feira importantes, então vamos juntos mandar ver para, como eu falei no comecinho da aula, para você ir lá e fazer uma grande prova. A gente tá junto com você, tá bom? Tchau, tchau! Agora vamos para aquela que não podia deixar de ter aqui na nossa revisão, que era a parte de reações orgânicas, né? Lembrando uma coisa muito importante para você que vai fazer essa prova. Cara, olha para mim. A maior parte das questões de reações orgânicas, ele dá uma reação. Ele diz o produto. Embaixo ele coloca 2 reagentes diferentes, ele pergunta o produto, mas para você seguir exatamente o que foi dito em cima. Então não entre em desespero. Na hora que vier uma questão de reações orgânicas, normalmente ela vem assim. E se for uma questão muito difícil, ela vai entrar como questão difícil. Não tem tanta preocupação, tá? Então, ó, relaxa, pensa,
Porque muita gente faz a questão de reações orgânicas sem saber reações orgânicas, só acompanhando o que está escrito. E você, além de acompanhar, sabe reações, porque eu sei que você sabe. Então, vamos revisar aqui aquelas que são mais importantes. Primeiro, de cabeça, oxidação. Se você tiver um álcool primário é quando a hidroxila está num carbono primário, e ele se oxidar, ele vai primeiro para aldeído, depois para ácido carboxílico. Lembrando que a reação mais importante desse tipo é quando você tem o etanol, o álcool etílico, aquele que você pode tomar, que também é usado no posto de gasolina, mas no caso é álcool, né? É o etanol, né? Quando ele se oxida, ele vai virar etanal, e quando ele se oxida, vira ácido etanóico. O ácido etanóico, gente, vinagre, tá? Vinagre. Por isso que eu tenho o velho vinagre de vinho que eu falo tanto para vocês. Se você deixa uma garrafa de vinho aberta, o que é que acontece? O oxigênio ele vai entrando e à medida que o oxigênio vai entrando, acaba que vai havendo a oxidação do álcool. Então aquele vinho ele vai estragando, ele vai azedando, ele vai avinagrando. Pessoas que gostam muito de vinho costumam dizer que se você abrir um vinho, você deve tomar até o final, senão ele vai perder o gosto característico. Ele acaba azedando, mudando ali as características. Eu não consigo perceber logo assim, né? Lógico que se eu tomar vinagre eu vou perceber, mas eu não consigo notar essa coisa tão sensível de um dia para o outro, por exemplo. Mas lembre, se eu tiver um álcool secundário, hidroxila, num carbono que está ligado a 2 carbonos, quando oxida, vai virar cetona. E se eu tiver um álcool terciário, aí não rola a oxidação, certo? Então, ó, principalmente, gente, álcool primário, o etanol, virando o ácido acético. Então, etanol, etanal, ácido acético. Mas é claro que a reação mais importante para a prova, ó, bora, começa a olhar, é essa daqui. Se nós olharmos, eu tenho o quê? Um ácido carboxílico, ácido carboxílico, vocês veem que a carboxila, sempre lembrar, esse COOH é a representação do que está aqui embaixo, ó, C-O-O-H. Aqui eu tenho um álcool, como ambos têm 2 carbonos, ambos eu vou botar o prefixo et, é o ácido etanóico e o outro é o etanol. No etanol não precisa botar o número da hidroxila, porque quer ela esteja no primeiro ou no segundo carbono, o carbono vai ser 1. Eu vou numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então seria sempre etanol. Gente, lembrem que quando eu tenho ácido mais álcool, isso vai dar o quê? Éster e água. A esterificação de Fischer, né? A reação, sem dúvida, a reação orgânica mais importante para a prova. Então aqui nós vamos ter a seguinte coisa. Eu vou lembrar para vocês que a hidroxila, ela sai aqui do ácido, o hidrogênio sai aqui do álcool, vai haver a formação da água, e além da formação da água, eu vou ter aqui, ó, CH3, C dupla O, aqui ficou O, CH2, CH3, O, CH2, CH3. Lembre, pelo amor de Deus, que se num sentido é esterificação, no sentido contrário é hidrólise. Hidrólise é a reação de um éster com a água, dando ácido e o álcool. Para a gente ver um outro exemplo, ó, eu queria que nós pegássemos esse cidadão aqui, CH3, CH2, CH2, C dupla O, O, aqui ó, CH2, CH2, CH3. Aí o cara diz, reaja com a água. Gente, reagir com a água, se eu tenho um éster, isso vai dar o ácido e o álcool. Michel, como é que eu vou saber qual era o ácido? Qual é a parte que veio do ácido? Gente, a parte que veio do ácido é a parte que tem o C dupla O. Então eu posso dizer que essa parte aqui, ó, é a parte que veio do ácido, né? E o que é que sai do ácido, né? A hidroxila. Essa é a parte que veio do álcool. Então a parte que tem o C dupla O, ela veio do ácido. Vamos completar. Então ficaria CH3, CH2, CH2, C dupla O, aqui ó, OH, mais HO, CH2, CH2, CH3. Então vocês percebem que formou-se um ácido com 4 carbonos, que seria o ácido butanóico, e formou-se um álcool com 3 carbonos, que seria o propanol. Esse caso eu tenho que numerar porque a hidroxila ela pode estar no carbono 1 ou no 2. Então isso aqui é o
propan, porque só tem ligação simples, 1-ol, porque poderia ser o 2-ol também, né? Então, tá resolvida essa nossa paradinha bem aí. Então, propan, 1-ol. Bacana. Agora, vamos lembrar uma coisa importantíssima. Olhem esses dois compostos aqui, para quem não lembra. Mas antes, ácido mais álcool, éster e água. Água mais éster, ácido e álcool. Ó, nome. Aí você vai dizer 3 hidroxilas, 3 carbonos. Prop, porque tem 3 carbonos, só tem ligação simples, an. Como são 3 hidroxilas, triol. Agora, aqui, a gente costuma juntar e chamar isso aqui de propanotriol. Podia ser propan 1,2,3 triol. Não precisa numerar, que as hidroxilas tem que ter uma no carbono 1, uma no 2 e uma no 3. Não pode ter duas no mesmo carbono. Então, isso é o propanotriol. Mas, gente, sobretudo o propanotriol é conhecido como glicerol, a glicerina, né? E quando a gente vai fazer um triglicerídeo, uma gordura, lembrem disso, tá? Vai fazer uma gordura, eu vou pegar este álcool, que é o propanotriol, por isso que é triglicerídeo, ele vem do glicerol, e eu vou reagir com ácido graxo. Gente, ácido graxo é ácido carboxílico de cadeia longa, 10 ou mais carbonos. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos. Ácido carboxílico está aqui, ó, C-O, OH. Então, quando eu pegar um ácido carboxílico de cadeia longa e eu for reagir com propanotriol, como tem 3 hidroxilas, eu vou precisar de 3 ácidos. Então, vão ter 3 esterificações, por isso que formam triéster. Vamos para frente ver o que é que eu separei aqui para vocês. Vamos lembrar aqui essa situação. Ó, olhem isso daqui. Tá aqui o nosso propanotriol. Aqui eu coloquei um ácido. Esse R1 representa uma cadeia longa. Aqui eu botei outro ácido e outro. Então o que é que a gente vai ter? Cada ácido vai reagir com uma hidroxila. Vai formar o éster, né? Olhem isso daqui e vamos abrir essa estrutura. Seria CH2, aí aqui ó, CH, aqui ó, CH2, aqui O, aqui C-O e aqui R1. Aqui ó, C-O e aqui R2. Aqui ó, aqui C-O e aqui R3. Então vocês estão vendo que eu tenho radicais diferentes porque eu coloquei ácidos diferentes. Michel, podia ser o mesmo ácido 3 vezes? Podia. Pode ser que eu tenha o mesmo ácido 3 vezes. Então eu vou ter 3 cadeias iguais, sem nenhum problema. E isso daqui, gente, ó, CH2CH, isso aqui, vou estar circulando aqui para vocês verem. Essa criatura é o triglicerídeo. O que é um triglicerídeo? É um triéster. Então lembrem, se ele falar lá gordura, você já sabe, pode ser animal, pode ser vegetal, a nossa gordura vai ser esse triglicerídeo, vai ser esse triéster. E quais são as duas reações que são batidas, mas eles insistem porque são reações muito cotidianas? Gente, reações muito cotidianas e que consequentemente tornam-se importantíssimas para a gente são a reação do triéster que está aqui, ó, com NaOH. E a reação do triéster com o álcool. Eu quero até que vocês percebam que NaOH é um Na com a hidroxila e o álcool é um radical que tem carbonos e a hidroxila. Então é bem parecido, ó. O que acontecer com o Na acontece com esse radical orgânico aqui. Vocês sabem que se eu tenho um éster, quando ele saponifica, quando ele reage com NaOH, ó, eu podia imaginar que a hidroxila vem para cá, como eu tenho 3 carbonos ali que vieram do álcool, não era um triálcool, não era o propanotriol, então eu preciso de 3 NaOH, uma hidroxila em cada, ó. Então aqui vai ser formado o CH2OH, CHOH e CH2OH, ó. Uma hidroxila em cada um desses carbonos, aqui e aqui. Eu vou tirar essa parte, ó. E cada um vai se juntar com um sódio, né? Cada um se une a um sódio, ó. O Na se junta com R1COO, o Na se junta com o R2COO, R3COO. Então eu formei aí o nosso triálcool de novo, que está aqui, o glicerol, e eu formei esse R1COO-Na.
Eu vou só passar por debaixo para vocês lembrarem o que é. Mesma coisa, ó. Se vocês imaginarem que essa hidroxila aqui se encaminha da mesma forma, eu tenho aqui um álcool, cada hidroxila vai entrar em um carbono lá para formar o meu propanotriol. Então, lembrando que isso aqui é uma simplificação, né? Para a gente fazer fácil. Eu vou precisar de 3 desses. Uma hidroxila entra em cada carbono. E esse radical etil aqui vai se juntar R1CO e o etil, ó. R1CO e o etil. R2CO e o etil, R3CO e o etil, mesma coisa que o sódio. Os compostos de cima e de baixo são parecidos, só que em cima eu tenho um sal orgânico, que é o sabão. E embaixo o que nós temos é um éster. Então aqui, em ambos os casos, foi devolvida essa substância, ó, que é o propanotriol. Em cima eu formei um sal e o álcool, agora embaixo. Reação de baixo, gente, éster mais álcool, dando outro éster e outro álcool. Isso se chama transesterificação, é a reação de formação do biodiesel. Então, se eu tiver essa gordura, esse triglicerídeo, e eu reagir com álcool, você lembra, triglicerídeo, eu vou formar de novo o glicerol, botando as hidroxilas, e o que sobrar, eu junto com o que veio lá do éster, né? E eu consigo fazer isso aqui, ó. Botar aqui. É chato, mas não é muito difícil não. Tá resolvido. Eu quero uma última coisa aqui, ó. Mão dada, vem, volta. Eu quero que vocês lembrem o lance do sabão. Gente, o sabão, ele é uma molécula bem grande, ó. Aqui na ponta eu tenho CO- e eu tenho Na+. Então, o que nós temos aqui na ponta, nós temos íons. Pô, se eu tenho íons, quando isso aqui entrar dentro da água, a interação entre o sabão e a água vai ser interação do tipo íon dipolo. Mas eu também tenho aqui uma parte que é apolar. Essa parte apolar é a parte que vai atrair a gordura, né? Aí é por isso que dentro da água, gente, quando eu coloco o sabão, eu vou ter aquela formação bem típica que o Enem ama. Se vocês imaginarem uma bolinha de gordura, a parte apolar vai ficar dentro e a parte polar fica aqui fora, ó, formando o que a gente vai chamar de micela. Então a micela, ela nada mais é do que essa formação circular ao redor de uma gota de gordura. Então a parte apolar entra na gordura, a parte polar gruda na água. Então quando a água sai, a água puxa o sabão e o sabão leva a gordura. É assim que o sabão limpa. O sabão ele tem essa capacidade, ele é anfifílico, ele tem as duas afinidades, ele tem uma parte polar e ele tem uma parte apolar. Lembrem que o sabão ele também quebra a tensão superficial. Gente, tensão superficial é devido à atração das moléculas de água ali na superfície, né? Quando eu coloco o sabão, ele fica entre as moléculas de água e ele meio que dificulta a atração entre as moléculas de água. Então ele quebra a tensão. Com isso, algumas coisas que podem acontecer, por exemplo, é impedir a flutuação de alguns animais que flutuam normalmente na água. Quando tem sabão, o pobre coitado vai, afunda e de repente vem a falecer. Aquela história de quando você tem o petróleo ali flutuando, aí você joga detergente, porque o detergente vai dispersar o petróleo. O detergente segura no petróleo, que é apolar, e dispersa na água. O detergente é muito parecido com o sabão. A grande diferença, gente, entre o detergente e o sabão é a cabeça, porque o rabo de ambos é apolar. Eu tenho esse rabão aqui apolar. Agora a cabeça, ó, ela é polar. Lá no detergente, você tem aqui, na verdade, no detergente, eu tenho um sal, mas que veio de um ácido sulfônico. Eu tenho enxofre. Lá no sabão, vem de ácido carboxílico, é COO. Então essa é a grande diferença, é a parte polar. A parte apolar é bem parecida. O detergente, gente, ele é sintético, ele é feito a partir do petróleo. Já o sabão, ele é feito a partir da banha, né, da gordura. Então, o sabão é bem mais fácil de degradar do que o detergente. Inclusive, tem detergentes que não são biodegradáveis, que são aqueles que têm várias ramificações. Se tiver ramificação, não dá para degradar. Então, viram, né? É a principal diferença entre o sabão e o detergente, é a parte polar. Só para não deixar de falar, os detergentes na ponta também pode ter
nitrogênio, que é o que a gente chama de sal de amônio quaternário. Sal de amônio quaternário, eu vou ter como se fosse o NH4+, só que os hidrogênios vão ser substituídos por compostos que têm carbono. Então isso também pode ser um detergente. Então o detergente, ele pode ter o SO3-, ou ele pode vir do NH4+, tira os hidrogênios e bota carbonos, né? Então eu posso ter um detergente aniônico, se vier com SO3-, se vier do NH4+, se você vir nitrogênio, aí ele é um detergente catiônico. Sem muitas preocupações, lembrar só que seja sabão, seja detergente, parte polar, parte apolar, anfifílico, duas características, dissolve gordura e também se dissolve na água. Beijo imenso, olhem isso com carinho, amanhã a gente tem outro encontro, hein? E aí, moçadinha, tudo tranquilo? Continuamos aqui com a nossa semana de véspera de revisão para a prova do Enem de Matemática e Natureza, que está aí nesse final de semana. Alguns dos colegas professores já avisaram, mas não custa nada lembrar que nessa sexta a gente vai ter uma surpresa para vocês, um aulão todo especial, diferente de qualquer outro aulão que você já tenha tido. A gente programou um negócio, moçada, super bacana, super leve, super alegre, super descontraído, para além de você revisar alguns assuntos para a prova do Enem desse final de semana, você dá aquela desopilada, dá aquela descontraída, claro que a gente precisa, né? Ou seja, para poder fechar com chave de ouro essa nossa semana de revisão, já anota aí na sua agenda, né? Sexta-feira de tarde, você tem um compromisso marcado com a gente aqui, ó, com a equipe lá de Matemática e Natureza da plataforma do Professor Ferreto, nesse nosso aulão todo especial. Bom, eu escolhi para a conversa de hoje outro tema que é bastante recorrente em relação à prova do Enem, exatamente genética, né? É o papo de hoje. Eu lembro para vocês que os fundamentos da genética foram lançados lá no final do século XIX pelo Mendel, com a famosa primeira lei de Mendel. E o que é mesmo, gente, que a primeira lei de Mendel, ela vai colocar para a gente? 3 ideias principais. Número 1, cada característica hereditária é determinada, é condicionada por um par de fatores hereditários, hoje em dia chamados de genes. Aliás, você está tão acostumado com isso, né? Que quando você vai fazer uma questão qualquer de genética, fulano tem uma determinada característica. Tu já vai escrever quais são os 2 genes que o fulano tem. Se ele é azão, se ele é azinho, o que é que ele vai ser? Cada característica hereditária determinada por um par de genes. Outra ideia do Mendel é que os genes se separam na formação de gametas. Ou, usando a linguagem chique que o Mendel usava, os genes se segregam na formação de gametas, de tal maneira que os gametas apresentam apenas um fator, um gene de cada par. É outra coisa, né? Que você está tão acostumado a fazer nas questões de genética que você nem sente. Quando você faz a reprodução, azão, ou manda azão, azinho, ou manda azinho, ou manda azinho. Os genes se separam na formação dos gametas, separa azão de azão, separa azinho de azinho, de maneira que o gameta só tem um gene de cada. Ou ele só tem azão, ou ele só tem azinho. O terceiro ponto da primeira lei de Mendel afirma que os genes trazidos pelos pais se reúnem nos filhos, se reúnem para formar os descendentes. Ora, moçada, quando você tem lá o cruzamento, o pai manda azão, a mãe manda azinho, né? Um belo dia o pai pega a mãe e creu e junta azão do pai com azinho da mãe, e o filho, azinho, vai ter lá 2 genes de novo, né? O filho, o zigoto dele vai ter 2 genes,
Então, os genes dos pais, trazidos pelos gametas, se unem nos filhos. Importantíssimo lembrar que quando Mendel fala de tudo isso, ele fala de tudo isso no século XIX, onde a galera não sabia o que era DNA, o que era cromossomos, o que era genes, né? Na verdade, a galera falava em fatores hereditários, não era exatamente em genes. E somente no século XX, a partir de 1910, que a gente começa a entender o significado do que o Mendel quis colocar. Qual é a explicação atual para a primeira lei de Mendel, analisando, moçada, tópico por tópico aqui na conversa. Primeiro tópico: cada característica hereditária é condicionada por um par de genes. Por que são 2 genes? Por que não é 1? Por que não é 3? Por que não são 4? Eu lembro para vocês que os genes se organizam em duplas, eles estão aos pares, porque os genes se localizam nos cromossomos, eles estão nos cromossomos, e os cromossomos homólogos, eles se organizam em pares. De maneira que é importantíssimo você lembrar, da próxima vez que alguém disser que fulano é azão, qual é o significado disso? O significado disso é que fulano, ele tem uma célula, essa célula tem um par de cromossomos, num dos cromossomos tem azão, no outro tem azão. Quando alguém disser que fulano é azinho, quer dizer que fulano, ele apresenta células, essas células têm um par de cromossomos, num dos cromossomos tem azinho, no outro tem azinho. Os genes estão em duplas, porque os cromossomos estão em duplas. Mendel continua: os genes se separam na formação dos gametas, que só tem um gene de cada par. Ora, por que os genes se separam? Gente, os genes se separam na formação dos gametas, porque os genes estão nos cromossomos, e os cromossomos homólogos se separam na meiose. Ora, moçada, o evento mais importante da meiose é a separação dos cromossomos homólogos. Então, quando você vai fazer meiose aqui na brincadeira, de cada par de cromossomos, vem um cromossomo para cá trazendo azão, vai um cromossomo para lá levando azão. Quando a gente faz meiose, vem um cromossomo para cá com azinho, vai um cromossomo para lá com azinho na brincadeira. Ou seja, os genes se separam porque os cromossomos se separam na meiose. Inclusive, né, moçada? É por isso que os gametas só têm um gene. Porque cada gameta só tem um cromossomo, então é só um gene. Se é um cromossomo, é só um gene. Se é um cromossomo, é só um gene. Por fim, os genes dos pais se unem nos filhos. Ora, os genes se reúnem porque os cromossomos homólogos se reúnem na fecundação. Ou seja, né? Quando você tem a fecundação, seu pai pega a sua mãe, creu, junta espermatozoide com óvulo na fecundação, você vai mandar um cromossomo do pai com azão, um cromossomo da mãe com azinho. Você volta a ter 2 cromossomos, você volta a ter 2 genes, né? Os genes se unem, porque os cromossomos homólogos se unem na fecundação. Importantíssimo lembrar que é consenso entre os biólogos que a primeira lei de Mendel é uma maneira que Mendel achou para explicar a meiose, numa época que a meiose não era conhecida. Resuma a primeira lei de Mendel em uma palavra: meiose, né? Explicação atual para a primeira lei de Mendel, ela vai ser
basicamente a meiose. Vários outros termos importantes que a gente lembra em relação à genética. Quando o indivíduo ele apresenta 2 genes iguais, ele é homozigoto, azão dominante. 2 genes diferentes, ele é heterozigoto. Quando ele tem 2 genes iguais, azinho, ele é homozigoto recessivo. Eu lembro para vocês que quando você descreve quais são os genes que o cara tem, se ele é homozigoto dominante, ou heterozigoto, ou homozigoto recessivo, você está descrevendo o genótipo do indivíduo. O genótipo é a constituição genética, são os genes que ele apresenta. E a característica que ele apresenta recebe o nome de fenótipo, né? Enquanto o genótipo são os genes que o cara tem, o fenótipo é a característica. Se ele é alto ou baixo, se ele é preto ou branco, se ele é característica que for A ou B. Nesse caso lá, a característica manifestada é o fenótipo. Eu lembro para vocês da relação. O fenótipo é o genótipo mais a peristase. O nome peristase, na verdade, não é tão interessante, mas o significado sim, mais a influência do meio. Ou seja, a característica que você tem são os genes mais a influência do meio. Por exemplo, a cor da sua pele é a influência dos genes para a cor da pele, mais a quantidade de sol que você vai pegar. Importantíssimo lembrar, o fenótipo, ele pode ser mudado, né? Se você vai lá e pega mais sol ou menos sol, sua pele fica mais escura ou menos escura. O fenótipo pode mudar, mas o genótipo, ele, a princípio, ele é imutável. O genótipo, os genes, eles não têm como mudar. Outra coisa muito importante é que o fenótipo não é hereditário. Você não transmite para o seu filho a cor da sua pele. Você transmite os genes que determinam a cor da pele. Então, outro comentário super importante, o fenótipo mutável e não hereditário, o genótipo imutável e hereditário aí na parada. A gente, moçada, lembra de outras coisas para vocês, né? Quando você vai lá trabalhar com heredogramas, como é que a gente sabe, através de um heredograma, se uma característica é dominante ou excessivo? Simples. 2 excessivos não podem dar um dominante. Azinho com azinho não pode dar azão. Azinho só manda azinho. Azinho só manda azinho. Então, de onde é que viria o azão? Ou seja, quando você estiver trabalhando desse jeito, você tem que 2 dominantes podem dar um excessivo, desde que venha azinho do pai, desde que venha azinho da mãe. Daí, no heredograma, como é que eu sei se uma determinada característica ela é recessiva ou ela é dominante? Um clássico das questões. Característica excessiva, você tem pais normais apresentando filho afetado. Pode notar nesse caso, normal com normal teve um filho afetado, então a característica é excessiva. E característica excessiva, ela pula gerações. Podem notar que na primeira geração não tem ninguém afetado. Então a primeira geração não tem ninguém afetado. Na segunda geração, tem. Então a característica pulou a primeira, só tem na segunda. Se pula gerações, ela é excessiva. Característica dominante. Você tem lá
que filho afetado, ele apresenta obrigatoriamente pelo menos um dos pais afetado, pelo menos um dos pais tendo que ser afetado também. Então, se você pega um caso como esse aqui, não vou dizer que é certeza, mas provavelmente esse caso é dominante, porque você tem um filho afetado, um dos pais afetado, não é certeza, pode ser excessivo, pode, mas provavelmente é dominante. Característica dominante, ela não pula gerações. Quando eu falo que ela não pula gerações, você tem gente afetada na primeira geração, você tem gente afetada na segunda geração. Se é desse jeito, provavelmente a característica ela é dominante. Um outro detalhe importante para analisar é se a característica ela é autossômica ou a característica é ligada ao sexo. Nesse caso, né? Característica autossômica quer dizer que ela não está nos cromossomos sexuais, não está nem no X, nem no Y, e ligada ao sexo é quando ela está no cromossomo X aqui na parada. Uma característica autossômica, ela acontece em igual proporção em ambos os sexos, em igual proporção em indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino, enquanto que na herança ligada ao sexo, ela é mais comum em um dos sexos. Ela é mais comum no homem ou mais comum na mulher em pelo menos um tipo de cruzamento. Não precisa ser em todos os tipos de cruzamento, mas em pelo menos um tipo de cruzamento. Ora, dito isso para vocês, a gente pode, por exemplo, pegar um exemplo, né? Pegar aqui uma situação. Era uma vez um caso desse aqui. Tá bom? Tá bom aqui o meu heredograma aqui na parada. Duas perguntas: dominante ou excessivo, autossômico ou ligado ao sexo? Duas perguntas. Você tem que todo filho afetado tem um dos pais afetado. Ora, moçada, se fosse recessivo, eu teria a possibilidade de ter pais normais com um filho afetado. Mas se o filho afetado tem pelo menos um dos pais afetado, provavelmente se trata de herança dominante. Então, crianças afetadas, filhos afetados com pai afetado, pode ser excessivo, mas provavelmente é dominante. Notem bem que a característica excessiva, ela pula gerações, a dominante, ela não pula, e você pode ver que tem indivíduos afetados na primeira geração e na segunda. Confirma que deve ser dominante aqui na conversa. Autossômica ou ligada ao sexo? Se ela fosse autossômica, ela aconteceria igualmente em homens e mulheres. Mas você pode notar que você tem mulheres normais e você tem, ou ao contrário, né? Você tem, homens normais e você tem mulheres afetadas. Nesse caso, gente, é nitidamente mais comum nas mulheres, né? Pode notar que eu só tenho um homem normal, só tenho mulher afetada. Se é mais comum nas mulheres, nesse cruzamento que eu coloquei, isso quer dizer que ela deve ser ligada ao sexo dominante, ligada ao sexo. Um caso, aliás, muito tradicional da genética, quando você tem um pai afetado com todos os filhos homens normais e todas
as filhas mulheres afetadas, todos os filhos homens normais, todas as filhas mulheres afetadas, isso aí é dominante ligado ao sexo. Pai doente, todos os filhos homens normais, todas as filhas mulheres doentes, dominante ligado ao sexo. Por fim, eu lembro que muitas questões de genética trabalham com probabilidade. Duas regrinhas bestas de probabilidade. A regra do ou. Toda vez que você tem a probabilidade de acontecer um evento A ou um evento B, você vai lá e soma as probabilidades individuais. Regra do ou. E a outra regra que a gente usa em probabilidades em genética, a regra do E. Probabilidade de você ter um evento A e um evento B é o produto das probabilidades individuais, né? Probabilidade de A vezes probabilidade de B. Uma vez que a gente falou de tudo isso, uma rápida questãozinha, só para poder ver se a gente entendeu direitinho. Em um grupo de roedores, a presença de um gene dominante azão determina indivíduos com pelagem de cor amarela. Deixa eu anotar. Azão, pelagem amarela aqui na parada. Entretanto, em homozigose é letal, ou seja, provoca a morte dos indivíduos no útero. Quer dizer, que se o rato for azão, ele nem nasce. Letal. Se ele for azinho, então ele vai ser amarelo, como ele tinha descrito. Continuando. Já o alelo excessivo azinho não é letal e determina pelo preto, né? Azinho determina pelo preto. Quando o cara é azinho, ele é preto. Analisando o moçado heredograma, me chama a atenção então que ninguém é azão, porque o azão nem chega a nascer. Quem tiver de preto é azinho. Quem tiver de branco, que vai ser o amarelo, vai ser então azãozinho. Qual é a pergunta da questão? Qual é a probabilidade de, na próxima ninhada do casal de roedores, que está representado na figura pelos números 7 e 8, nascer uma fêmea de pelagem amarela, como é representada pelo número 11? Ou seja, qual é a probabilidade de cruzar 7 com 8 e nascer amarela e fêmea? Ora, moçada, eu já tinha comentado que quem tiver em branco é amarelo, é heterozigoto. Quem tiver em branco é amarelo, é heterozigoto. Então, o cruzamento 7 e 8, né, vai ser azãozinho com azãozinho, de maneira que azãozinho pode mandar azão ou azinho. Azãozinho pode mandar azão ou azinho. Quer dizer que nesse caso vai dar azão, azinho, azinho. Ô, gente, azão nem chega a nascer. Então eu não conto. Eu só conto com os sobreviventes. Os sobreviventes são esses três. Azãozinho é amarelo. Opa, esse aqui vai ser azinho, né? Azinho vai ser preto aqui na parada. Pergunta dele é: probabilidade de dar amarelo. Não conta com azão que ele não nasce. Amarelo, uma chance. 2 chances nesses 3 que conseguem nascer. Então, amarelo, 2/3. E fêmea, I vezes fêmea do sexo feminino, 1/2 aqui na parada. Regra do E, né? Então, amarela fêmea é amarela e fêmea. Então, é amarela vezes fêmea. Amarelo, 1 chance, 2 chances em 3. Fêmea, 1/2. Se você fizer a continha, corta o 2 com 2, dá 1/3 aqui na parada. Exatamente
a opção correta para marcar, a letra B de bola nessa questão. Valeu e até amanhã!